Vou bater um papo com o primeiro vice-presidente do PSDC, Osmir Lima. Osmir, que também é um articulador político no nosso estado, nos fala desse momento em que o seu partido se prepara para as eleições de 2014. O PSDC ensaiou algumas tratativas com relação à criação de uma chapinha, também sobre algumas alianças importantes que o Osmir vai tratar aqui conosco. Boa noite, Osmir. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. PSDC estaria aí articulando aliança com o PCdoB com vistas à Assembleia Legislativa. Aliás, todos os partidos, Osmir, estão aí se aliançando, avaliando melhor o campo para a legenda, para a votação, fazendo seus cálculos matemáticos para saber qual a melhor aliança. Essa do PSDC com o PCdoB para deputado estadual é a melhor aposta para o seu partido? É. Antes eu devo explicar o seguinte, depois da unidade no campo majoritário, quer dizer, governador e vice da Frente Popular, Senado e suplentes, nós iniciamos a composição de chapinha ou chapão para federal. Eu acredito mais na possibilidade do chapão. E as várias chapinhas para estaduais. No caso do PSDC, eu e o presidente Afonso, procuramos já o presidente Moisés Diniz do PCdoB e praticamente com apoio hoje dos nossos deputados Edivaldo e Heber Machado, nós fechamos já praticamente esse acordo de apoio ou de aliança com o PCdoB para deputado estadual. É praticamente fato já concreto. Já confirmado. Confirmado. Isso, sem dúvida nenhuma. Bem, a aliança com o PCdoB seria uma das condições para o apoio restrito do PSDC à candidatura de Perpétuo Almeida ao Senado? Seria também outro aspecto importante a se considerar? Sim, sem dúvida que facilitaria muito, apesar de que a deputada Perpétua, ela é candidata ao Senado pela Frente Popular. E nós estamos inseridos dentro da Frente Popular. Então, automaticamente, já daríamos o apoio. Mas é evidente que, com isso, facilita muito mais o empenho dos nossos candidatos a deputado estadual. O empenho seria bem maior. Obviamente que os candidatos a deputado estadual, eles esperam do candidato a senador aquele suporte de campanha. Sem dúvida. Isso já foi conversado com Perpétua? Não, ainda não foi conversado, porque primeiro nós temos que fazer esse fechamento. Nós estamos, no momento, conversando e uma boa conversa. Após batido o martelo, aí sim nós vamos sentar, como todos os candidatos dos demais partidos farão, irão sentar com ela, com os demais candidatos majoritários, para ver o que tipo de apoio pode ser dado a esses candidatos, evidentemente. O presidente do partido, o Afonso Fernandes, disse ontem que o PSDC tinha seu plano A, que é este agora, mas também teria o B e o C. Que plano B e C é esse, Osmir? Ele falou A, B e C. Foi. Eu espero que ele não vá para todo o alfabeto. Não é? Não, eu acredito que, na eventualidade de uma composição dessa não dar certo, teria alternativa de uma chapa única, com todos os candidatos para estadual. Uma chapa pura do PSDC? Haveria essa alternativa. O PSDC tem nomes fortes. Tem deputados. Tem 2 deputados, né? Tem uma série de outros candidatos. Tem o vereador Artêmio, que é candidato a estadual. Que hoje é um pré-candidato. Pré-candidato, que é bom que se diga. Estadual. Né? E seria uma das alternativas. E outras alternativas que ainda não é um momento adequado, talvez, de revelar, né, Alan? Talvez não seja. Não pode entregar o jogo, né, Osmir? Não. Eu diria que, primeiro, a B. Eu falo na B. A C e D vai ser uma surpresa, talvez. Mas eu espero que fique na A, sinceramente. O PSDC tem pré-candidatos a deputado federal. Pastor Hodson, se eu não me engano. Sim. Quem mais? O Assur. Assur? É. Assur Banipal. Isso. E esses dois seriam os 2 principais nomes? No momento, sim, mas há ainda outras pessoas que Chegou-se a relatar cogitando. aí a cogitação do deputado Edivaldo Souza,
jornalista da TV Gazeta, Sim, que disse sempre, não, eu sou candidato para reeleição para a Assembleia Legislativa. Existe essa possibilidade ou isso é mais uma especulação? Olha, eu acho que ventilar o nome dele, por ser uma pessoa muito popular, seria até um desejo do partido. Porque o PSDC, como todos os partidos, eles querem deputado federal, muito mais do que estadual. Por exemplo, uma das exigências do nosso presidente nacional, Emael, é de que tenhamos candidato a federal em qualquer hipótese e para lutar para a sua eleição. Daí é que o PSDC, vários partidos, capitaneados inclusive pelo Afonso, pelo PDT, eles estavam tentando montar uma chapinha, você sabe disso, montar uma chapinha para a federal, onde inclusive até o seu nome foi lá cogitado, de participar, não é, dessa chapinha. Por quê? Porque o chapão é muito pesado, com os candidatos do PT, do PCdoB, do PSB, com toda uma estrutura enorme em cima. Há sempre um temor de se enfrentar essa turma. Então, essa chapinha possibilitaria a eleição de um, não é? Pelo menos de um, em condições iguais. Mas eu não sei se essa chapinha vai vingar. Porque na eleição passada, na eleição que elegeu o atual governador, nós tentamos montar também essa chapinha. Nós passamos quase 2 meses discutindo essa alternativa. E chegamos à seguinte conclusão: não atingiria o quociente eleitoral. E com isso nós desistimos. Eram vários nomes. Digamos, de 20 e tantos nomes que estavam listados nessa chapinha, a gente fazendo um cálculo sem otimismo, um cálculo mais ou menos realista. Pragmático. Pragmático. Não, isso aqui não atinge. Aí foram para o chapão. Mas desse chapão, desses 20 e tanto, apenas 2 ou 3 foram para o chapão. Porque o chapão é a garantia de quem tiver mais votos vai se eleger. Porque ali já tem a legenda garantida, pelo menos em tese. Osmir, você defende também essa teoria de que, muito otimista, de que a Frente Popular poderia fazer 6 deputados federais, como o próprio governador tem sido bastante otimista. Por outro lado, a oposição também faz sua parte, apresenta nomes importantes. Qual é a tese que você defende? Eu, sinceramente, defendo a tese hoje do chapão. E vou explicar por quê. Essa alternativa de 6, sim. Eu acredito na possibilidade de 6. É possível. E vou te explicar. E citaria, o tempo não daria para citar um fato ocorrido em Rondônia, quando montaram os partidos, quer do governo, quer de oposição, montaram pesquisa 4 chapas para federal. Resultado, 3 não atingiram o quociente eleitoral e apenas uma que atingiu 32% elegeu os 8. Aqui o que ocorre no Acre hoje? A nível de oposição, nós vamos ter 2 chapas para o federal. Concorda com isso? Concordo. Nós vamos ter a do candidato lá, capitaneado por Márcio Petecão hoje, e a do Bocalum. Essa do Márcio é uma composição mais forte, apesar de não ter o nome dele, apesar de não ter o nome do Gladson. Porque transferência de voto, Alain, é uma coisa complicadíssima. Essa história de o Márcio não vai e transfere tudo para a esposa, isso é conversa. É muito difícil. É muito difícil. A mesma coisa, o outro candidato que não está indo lá, o Gladson, vai transferir para o candidato de Cruzeiro do Sul? Não é assim. Então, essa chapa aqui, que é a mais forte, que ainda tem deputados com mandato, de repente pode fazer 1 ou 2 apenas. E essa outra chapa pode não atingir o quociente eleitoral. Se não tiver nomes expressivos, pode não atingir. Mesmo com essas votações expressivas que a oposição vem tendo no Acre ao longo das últimas eleições, Osmir? Mesmo assim, porque essa eleição, ela é muito pessoal. A pessoa vota no Alain Henrique, não no partido que o representa. 90% dos eleitores votam no candidato. No candidato. Isso já é um estudo. Se essas chapas não tiverem nomes fortes, consolidados, conhecidos, etc., pode sofrer o problema de não atingir o quociente eleitoral. Ora, não atingindo o quociente eleitoral, pode se desperdiçar
30, 40 mil votos, quando nós estamos presumindo que o quociente eleitoral deve ficar praticamente quase o mesmo da eleição passada, em torno de 45 mil, o quociente eleitoral para deputado federal. Por quê? Porque nós tivemos 32 mil que não irão votar nesta eleição, que não fizeram o recadastramento. Mesmo com o crescimento do eleitorado, exato, a coisa mais ou menos tende a... O número de votos válidos... Bem, existe uma corrente, Osmir, que diz o seguinte, que com a falta de muitos eleitores, de 30 mil eleitores que não fizeram recadastramento biométrico, além, é claro, daqueles que se abstêm nas votações, a abstenção foi de 22%. Nós tivemos quase 370 mil votos válidos na eleição passada, quase isso, não me engano. Tudo isso leva-se em consideração na análise da votação dos candidatos. Sim. Você acha que nós teremos também abstenções recorde nessa eleição de 2014? Teremos. Teremos pela descrença dos políticos e, para mim, profunda tristeza da própria política. Infelizmente, nós não estamos fazendo... O Congresso reluta em não fazer a reforma necessária, reforma eleitoral, partidária, né? Não quer fazer essa reforma. E esse modelo atual, eu tenho repetido isso à exaustão, o modelo atual está levando às distorções e está levando à descrença da população, à classe política,